You may have heard it said that people say necessity is the mother of invention, but actually what I found is that divine inspiration is the actual key that unlocks the impossible. I didn't know those things when I was a young 8-year-old telling my dad I wanted to be an inventor. I just knew I wanted to create things and maybe even change the world in the process. As I grew up, my thirst and hunger to invent only became stronger, and I looked for a way to channel my energies into something that could benefit people. Then, one day, when driving home from work, I received what I would call a divine insight. What if we used light in an entirely new way to communicate with the human body? That's when the LifeWave patch technology was born, and the rest, as they say, is history. Sometimes I find it really hard to believe that this year I was issued my 200th patent, an accomplishment that makes me feel just so incredibly blessed. It's a testament that through the power of prayer, recognizing God as Lord and Creator, the power of persistence, and yeah, a lot of hard work. But as I get to do what I love to do every day, I fully acknowledge that it is through the great teamwork of our incredible global corporate staff and, of course, our amazing field leaders and brand partners. Without them, LifeWave wouldn't be what it is today. And I find it so incredible that with all of this, we're just getting started. After over 6 years of research, you can now deliver light-infused water to your body at the touch of a button, allowing you to achieve health benefits that have never been before possible with our X2O system. And not to mention that this also opens up an entirely new market for LifeWave. I have also worked with our research team to create an entirely new way of producing clean and abundant energy that will power your home, your electric car, and even generate enough power that you can sell the excess electricity back to the grid. When we release this new technology, it will provide you with a new financial opportunity while also helping to clean up the planet in the process. Something else I'm really proud of is that we're also launching our new drone technology as we speak. What I love about our community is that we are a group of people wanting to be part of the solution and helping those in need. These drones will allow us to do just this. When disaster strikes, we can bring hope to others. And we can do this in the form of relief aid and patches and expose our brand to a broader audience through resulting press coverage. Our principal mission, though, hasn't changed. I'm determined to find solutions for stopping and reversing human aging. And it's incredibly rewarding to see just how much progress we've made in this endeavor. I can tell you that LifeWave is truly a world leader on this subject. Patents on these and other inventions will ensure that LifeWave will only be growing bigger, stronger, and more influential for decades to come. And that's through this proprietary technology that is ours alone. So the great news, we all share a common vision: to help others by empowering people to take control of their well-being, their livelihood, and their longevity. As we continue to innovate and serve the needs of our customers, together we will be unstoppable. So let's share the light and let's be the light. Muito boa noite a todos. Espero que estejam a ter um início de ano maravilhoso, um bom ano para todos. O meu nome é Rui Loureiro e nós acabamos de ver aqui o presente e o futuro, e isso realmente entusiasma-me imenso, porque o que vocês acabaram de ver aqui é apenas um pouquinho daquilo que nos espera. Se nós já temos uma tecnologia incrível, tudo o resto que vem é bónus, e vai ser incrível esta visão de futuro que nós temos aqui. Quem assistiu ontem ao kick-off com o David Schmidt percebeu que o futuro é brilhante para nós, para a nossa empresa, e que nós cada vez mais vamos ter que continuar a fazer aquilo que fazemos,
que é sermos educadores, porque realmente é aquilo que nós somos. Vamos levar esta nova mensagem ao mundo. O meu nome é Rui Loureiro, sou enfermeiro há 36 anos, quase 37, e é uma honra enorme estar aqui hoje, logo na primeira sessão científica das quartas-feiras, que é um hábito já nosso, e eu vou tentar-vos transmitir a nossa tecnologia de uma forma simples, de uma forma pedagógica, que é aquilo que eu gosto de fazer, não complicar demasiado, e espero que tenhamos todos aquilo que estamos à espera, quer seja para vós que já são parceiros da marca, quer seja para aqueles que estão aqui hoje como convidados. Já agora gostaria de perguntar aqui na sala de onde é que nos estão a ouvir. Eu estou-vos a falar daqui do sul da França, da Côte d'Azur. Portanto, neste momento são 22 horas e 30 aqui. Amanhã trabalho às 6 da manhã, mas como eu gosto tanto de fazer isto, para mim é um desporto e o desporto faz-se com gosto, não é? Eu queria saber de onde é que vocês nos estão a ouvir e se são convidados, coloquem um, porque eu sei que há aqui convidados. Está aqui mais gente de França. Benilde, boa noite, Benilde. Também está aqui às 22h38. Barreiro, Belas, Lagoa, Coimbra, Massamá, Entroncamento, que eu já vi aqui atrás também, Portimão, de norte a sul de Portugal. E quem é que está aqui do estrangeiro? Ponha também. Vamos lá, quem é que está aqui? Olha, do Brasil, a Luândia, Leiria. Ok, estamos aqui realmente com pessoas do norte a sul de Portugal e também a nível internacional, o que é realmente fantástico, porque as novas tecnologias permitem-nos chegar longe. Bom, eu vou começar então por vos falar um pouquinho já da tecnologia, ok? Eu vou partilhar aqui o meu ecrã convosco para vos dar acesso a tudo aquilo que eu tenho para vos mostrar hoje. Então, já me apresentei. Penso que muitos de vocês já me conhecem. Aqueles que não me conhecem vão passar a conhecer-me, ok? Portanto, cá estou eu com 60. Já falta menos de um mês para ter que mudar ali o zerinho para pôr um 1, 61, ok? O tempo não para. No entanto, o que vamos ver é que uma coisa é a idade cronológica, aquela que aparece no bilhete de identidade, as voltas ao sol que já demos, e a outra é a idade celular, a idade das nossas células, que graças a esta tecnologia não tem nada a ver com a idade cronológica, porque realmente com esta tecnologia vamos reativar mecanismos do nosso corpo que já não tínhamos há muitos anos, que tínhamos quando éramos muito jovens, não é? Quando éramos crianças, nomeadamente, mas isso já vou passar a explicar. Então, passemos então a explicar a tecnologia e para isso eu vou passar aqui um vídeo que já explica um pouquinho a tecnologia. You are a powerhouse of growth, of new experiences. You just don't know it yet. Let's change that, shall we? With innovation at our core, we've reimagined what's possible. Harnessing the body's natural energy flow with light. Backed by clinical research, X39 stimulates the skin with low levels of light to elevate a key peptide linked to renovating and rejuvenating the body. This life technology supports improved movement, recovery, and overall health and well-being. You are Generation Awesome. Shifting paradigms and creating new ones. We always knew you had it in you. Now it's time to prove it to yourself. Your adventures are only beginning. Discover the power and simplicity of doing more with X39. Be the light. LifeWave. Bom, então, nós vamos começar exatamente por falar do que é que se passa com as nossas células, com o nosso organismo, nomeadamente porque é que envelhecemos e como é que realmente conseguimos reativar processos naturais do nosso corpo que nos levam a ter uma idade celular inferior àquela que é a nossa idade cronológica. Portanto, nós temos realmente problemas diversos hoje, segundo aquilo que diz o nosso fundador, do qual falarei mais tarde,
O corpo humano está preparado para durar no mínimo 150 anos, mas na verdade nós temos vindo a encurtar a nossa idade devido a imensas situações que se passam com o nosso corpo. Claro que estamos aqui a falar de um potencial de esperança de vida que não leva em conta eventuais acidentes ou doenças. Mas, acima de tudo, o nosso corpo está realmente preparado para viver muito mais tempo do que o que é hoje a nossa esperança de vida. E tem a ver, essencialmente, com tudo isto que está aqui, contaminação, por aquilo que comemos, por aquilo que bebemos, por aquilo que respiramos, nutrição inadequada, uma oxigenação nem sempre bem feita, porque muitas vezes não respiramos de uma forma consciente, hidratação insuficiente, a má qualidade de sono, devido principalmente ao stress, doenças, efeitos secundários de medicamentos, diminuição das células estaminais ativas conforme vamos envelhecendo, e já vou explicar isso mais em profundidade. Portanto, sintomas do envelhecimento. Todos nós somos compostos por células, de trilhões de células, e que, na realidade, elas dependem de um tipo específico de célula, que são as células estaminais. O que é estas células estaminais? Muitos de vocês ouviram provavelmente falar nas células estaminais do cordão umbilical. São as células que dão origem a todo o nosso corpo. Na realidade, são as células-mãe, aliás, os espanhóis chamam-lhe exatamente células-madre, porque são as células que contêm em si toda a informação de todo o nosso corpo, de todos os nossos órgãos, e que vão exatamente formar todos os órgãos do nosso corpo, vão formar o nosso organismo no geral. Acontece que estas células não estão apenas presentes no cordão umbilical, elas continuam depois presentes no nosso organismo, como células estaminais adultas, que são responsáveis pela regeneração permanente do nosso corpo. Ou seja, o que é isto, a regeneração permanente? Vou dar um exemplo prático. Toda a gente aqui conhece ou já teve ou conhece alguém que já teve uma fratura. Essa fratura vai acabar por consolidar. Nós não sentimos nada enquanto a fratura está a consolidar, mas a verdade é que ela acaba por consolidar e, na realidade, não é nada mais, nada menos do que células estaminais que são chamadas àquele local e que vão substituir na forma e na função. Portanto, elas são células indiferenciadas, não têm uma forma específica, nem uma função específica, mas naquele caso da fratura vão assumir o papel e a forma das células ósseas e vão preencher aquele espaço que foi deixado pelas células que foram destruídas pela fratura. Mas isto acontece com a fratura, como acontece com uma eventual lesão, quer seja a nível do fígado, quer seja a nível do coração, ou qualquer outro nível de qualquer outro órgão. Temos estas células, então, estas células estaminais, estas células que não têm forma nem função específica, mas que circulam permanentemente no nosso organismo e que têm como função, então, ir substituir células que vão morrendo, que se vão deteriorando, que vão perdendo capacidades, e elas vão substituí-las, então, na forma e na função. Penso que está mais ou menos, a imagem passa mais ou menos de acordo com aquilo que é a função das células estaminais. Acontece que estas células estaminais estão no nosso organismo, sempre presentes, mas, portanto, elas não desaparecem, mas vão perdendo atividade. Na realidade, quando nós paramos de crescer, e elas são muito ativas enquanto estamos a crescer, como é óbvio, porque precisam de ir aumentando a capacidade dos órgãos, o tamanho, precisamos de crescer, aumentar o osso, aumentar a massa muscular, etc. por aí fora. Mas quando paramos do crescimento, a partir do momento que entramos na idade adulta, essas células começam pouco a pouco a adormecer. E ao princípio quase não damos por ela. Na realidade, aos 20 anos, 25 anos, ninguém dá por ela. Aos 30 anos, bom, a maior parte de nós ainda não sentiu verdadeiramente sinais de envelhecimento, mas quando olha já se sente um pouquinho mais maduro. Quando olha para o espelho já não é exatamente a mesma cara que tínhamos quando éramos adolescentes, quando éramos crianças, quando éramos adolescentes. Mas na realidade aos 30 anos já só temos metade dessas células estaminais ativas, o que significa que na realidade os processos de regeneração do nosso organismo vão ficando cada vez mais lentos. Daí, por exemplo, falámos há pouquinho, no caso da fratura, vamos ter exatamente uma fratura que consolida, por exemplo, em 3 semanas numa criança,
que vai demorar mais do dobro já aos 30 anos. E já para não falar em idades mais avançadas, eu na minha prática clínica sei perfeitamente que um adulto de 60, 70, 80 anos pode levar meses a consolidar uma fratura. Isto tem a ver com o quê? Exatamente então com a perda da atividade das células estaminais, ok? Ora, quanto menos células estaminais tivermos ativas, mais rápido envelhecemos, portanto mais lentamente regeneramos. É o caso das fraturas, é o caso, por exemplo, de feridas, quer seja uma queimadura, quer seja uma úlcera, quer seja uma ferida eventual, por exemplo, por um corte. Tudo isso vai demorar mais tempo e estes são exemplos que são mais ou menos visíveis, mas tudo aquilo que se passa no interior nós não damos conta. E, na realidade, por exemplo, as células estaminais são responsáveis também pela atividade do nosso sistema imunitário. E o nosso sistema imunitário, à medida que envelhecemos, vai ficando mais frágil. Daí também a dificuldade de combatermos algumas doençazinhas que vão aparecendo e muitas delas, por exemplo, conhecidas também como doenças autoimunes, e vocês todos já ouviram falar em doenças como a artrite reumatoide, como a fibromialgia, como o lúpus, etc., diabetes. Portanto, tudo isso são doenças autoimunes que vão realmente aparecendo com a idade, porque, lá está, dentro do nosso organismo vão-se passando coisas que nós não sequer damos conta. E, por exemplo, só para terem uma ideia, todos os dias há milhões de células cancerígenas, portanto, são células que sofreram mutações e que vão circulando no nosso corpo. Felizmente, a maior parte são detectadas pelo sistema imunitário e aniquiladas, mas de vez em quando algumas escapam e, infelizmente, torna-se uma das doenças mais comuns nos dias de hoje. Toda a gente conhece pessoas que, infelizmente, têm ou já tiveram cancros e outras que, inclusivamente, faleceram de cancro. O que acontece neste momento é que a ciência está-se a virar muito para as células estaminais, porque se percebeu que se nós quisermos realmente envelhecer com mais qualidade, vivermos mais tempo, com maior bem-estar, temos realmente que ter algo que trabalhe ao nível das células estaminais. E acontece que a LifeWave aparece exatamente como uma solução que é um novo paradigma, porque vai permitir, através da própria energia do nosso corpo, regenerar de uma forma natural, sem químicos, sem estimulantes, sem nada que entre dentro do corpo, como já vamos ver, vai permitir ao corpo procurar e reativar processos de autocura que lhe eram familiares e naturais quando éramos mais jovens, mas que fomos perdendo com a idade, exatamente pela inatividade das células estaminais. Então, o que David Schmidt descobriu foi que ele conseguiria, através da luz, aumentar um peptídeo que existe no nosso corpo, chamado peptídeo de cobre, que é muito conhecido. Aliás, ele foi descoberto já em 1973 e foi logo chamado como peptídeo da juventude, porque ele tem imensa atividade no combate aos sinais do envelhecimento do nosso corpo. E este peptídeo é composto por 3 aminoácidos que se ligam ao cobre e, na realidade, a luz do nosso corpo, modelando-a de uma determinada forma, numa frequência de infravermelhos, que também já vou explicar, pode ativar-se, esta produção pode ativar-se, e um aumento da produção deste GHK-Cu, visto que ele diminui com a idade e ele é responsável pela atividade das células estaminais, quando o aumentamos, automaticamente ele vai, através da ativação de genes, vai ativar essas células estaminais, ou seja, vai acordá-las. É um despertador, digamos assim, das células estaminais. Portanto, o patch X39, aquilo que faz, pura e simplesmente, é enviar essa luz novamente para as células, a luz que o nosso próprio corpo produz, e eu já vou explicar isso, para que este GHK-Cu seja aumentado, e quando ele é aumentado, automaticamente a atividade das células estaminais vai também aumentar, ou seja, vai acordar então parte dessas células estaminais. Então cá está o que é isto da luz, o que é isto da nossa luz, mas nós temos luz, claro que temos luz, invisível ao olho humano, mas temos luz. Aliás, todos vocês
já perceberam que a nossa pele emite calor. E esse calor não é nada mais, nada menos do que radiação infravermelha. E esta radiação infravermelha não é visível aos nossos olhos, mas ela existe. E, aliás, eu utilizo na minha prática clínica todos os dias os termómetros de infravermelho, aqueles termómetros que vocês conhecem, que se colocam junto à têmpora, por exemplo, e que vão nos indicar a temperatura do corpo. Hoje em dia, já quase ninguém tem os velhos termómetros de mercúrio, vai utilizar exatamente estes práticos instrumentos que se baseiam realmente na detecção da onda de infravermelho que está a ser emitida pelo nosso corpo. Aliás, toda a gente se lembra no tempo do Covid das câmaras de infravermelhos que tinham principalmente nos aeroportos, que detectavam em função da frequência daquela luz infravermelha, detectava se a pessoa estava com febre ou não. Portanto, exatamente funcionava da mesma maneira que funciona uma câmara, como é muito usada, por exemplo, pelos militares, para detectar a presença de seres vivos, porque todos os seres vivos emanam a radiação infravermelha e, portanto, com câmaras de infravermelhos nós conseguimos detectar essa presença. Portanto, o X39, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser colado no nosso corpo, portanto, é um pequeno patch que vai ser colado no nosso corpo e vai, no fundo, refletir esta nossa própria luz infravermelha de novo para as nossas células da pele, mas com uma frequência modificada, porque ele, na realidade, o que tem são nanocristais orgânicos na sua composição. E como são nanocristais, quando um cristal atravessa, quando a luz atravessa um cristal, ele decompõe a luz. Toda a gente já viu, por exemplo, quando nós temos um copo de cristal e o viramos para a luz, vai fazer aquelas corzinhas do arco-íris. Na realidade, é o tal espectro visível da luz. É aquele que o nosso olho humano consegue ver. As 7 cores e as suas nuances, as 7 cores do arco-íris. Que, na realidade, o arco-íris forma-se por quê? Porque a luz branca do Sol atravessa os cristais de água e vai então ser decomposto nas 7 cores do arco-íris. Portanto, esta luz infravermelha nós não a vimos porque está numa frequência diferente, mas ela realmente é esta amplitude deste infravermelho é extremamente grande e então, modificando em determinada frequência, nós conseguimos fazer com que ele ative então a produção do peptídeo de cobre GHKCU. No fundo, isto chama-se fotobiomodulação, mas é uma espécie de uma fototerapia sem fonte de luz externa. Portanto, é a nossa própria fonte de luz a ser refletida de novo para a nossa pele. Mas a fotobiomodulação, no fundo, é uma parte do que é conhecido por fototerapia, que já é usada há décadas na medicina. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, que no início do século XX, claro que eu, estando na área da ciência e da medicina, sei perfeitamente o que é que se passou. Provavelmente hoje em dia as pessoas estão um pouquinho mais acordadas e também sabem, mas nós a pouco e pouco temos abandonado terapias que eram perfeitamente eficazes, nomeadamente as terapias da luz, porque no início do século XX, por exemplo, todos os hospitais tinham um terraço onde as pessoas com tuberculose eram expostas à luz do sol e eram curadas com a luz do sol. Portanto, isto é apenas um exemplo, mas a luz do sol sabemos também que estimula a produção da vitamina D. Quando uma criança nasce com icterícia, nós colocamos-la debaixo de lâmpadas de ultravioletas e a icterícia desaparece. Portanto, a fototerapia é conhecida e ela é utilizada também, por exemplo, em lasers. Toda a gente já ouviu falar de lasers. No fundo, é luz. Portanto, nós temos realmente muitas provas da ação da luz sobre o nosso corpo. Portanto, aqui o que acontece então com o patch X39, como já tinha dito há bocadinho, o que ele vai fazer pura e simplesmente com a luz é que ele vai ativar o aumento da produção deste GHKCU, que na realidade é um peptídeo, não é nada não é o patch que o coloca dentro do corpo. Este peptídeo é exatamente como umas hormonas, como as enzimas, portanto são substâncias que são naturais, que são produzidas já habitualmente pelo corpo. Mas tal qual como, por exemplo, a insulina e muitas hormonas ao longo da vida, e muitas enzimas ao longo da vida vão reduzindo a sua produção, este GHKCU também vai reduzindo essa produção.
Portanto, e aquilo que o X39 vai fazer é que vai conseguir aumentar a produção, e isso há provas que o mostram, nomeadamente através de análises sanguíneas. Há mais de 80 estudos acerca do X39, onde mostra, nomeadamente por análises clínicas, que quando colocamos o X39, há um aumento do tal GHKCU em circulação no sangue. E o que ele vai fazer? Vai reativar então células estaminais, vai ter efeitos anti-inflamatórios, vai regenerar a pele, vai aumentar a produção de colagênio interno. Atenção, porque o colagênio interno é muito mais eficaz do que tomar colagênio, porque o colagênio é a proteína mais abundante do nosso corpo, mas quando nós tomamos colagênio, por exemplo, sob uma forma de complemento alimentar, ele vai ser digerido e automaticamente não é garantido que depois ele vá estar no organismo como colagênio, portanto, porque é um conjunto de aminoácidos e os mesmos aminoácidos vão para onde realmente são mais necessários, e pode não ser o caso de ir sob a forma de colagênio, e na realidade não é, porque a maior parte das pessoas que já usou colagênio sob a forma de suplemento alimentar, os resultados são muito pouco visíveis, enquanto que aqui temos realmente resultados extremamente visíveis, porque é o aumento da produção do colagênio interno. Então, cá está uma explicação muito rápida que eu tinha falado no início do que é que são as células estaminais. Cá está as tais células diferenciadas, não têm forma, não têm função, mas elas podem se diferenciar. Por exemplo, temos aqui células do sangue, células do músculo, células celulares, células do fígado, células do coração. Portanto, elas podem realmente diferenciar-se na forma e na função nas células que nós vamos perdendo por razões múltiplas e vão então regenerando o nosso corpo. Portanto, na realidade, o que é que elas são? Aqui, como está nesta imagem, que é muito engraçada, são os bombeirinhos do nosso corpo. Portanto, células inteligentes que vão atuar dentro do nosso corpo, e nem sequer nos vamos pôr aqui questão, porque nós temos realmente uma tecnologia que está mais do que provada. Se vamos aqui experimentar, porque toda a gente é composto por células, toda a gente tem células estaminais, e a partir daí, da entrada na idade adulta, toda a gente tem as suas células estaminais a começar a adormecer. Portanto, aqui é apenas uma questão de tempo e questão de prioridades. Ou seja, as células são de tal forma inteligentes que vão nada mais nada menos que procurar situações eventualmente mais graves dentro do nosso corpo. Nós até podemos estar a usar o X39 a pensar que vamos ter um determinado resultado, e ele estar a atuar dentro do nosso corpo em coisas que nós nem fazemos ideia que temos. E falava há pouquinho, por exemplo, no caso das células cancerígenas. Podemos ter realmente algumas células cancerígenas que precisam de ser combatidas pelo sistema imunitário, e é claro que os bombeirinhos do nosso corpo vão dar prioridade nesse caso, como os bombeiros da vida real dariam mais prioridade, por exemplo, a um incêndio numa casa do que a um incêndio numa floresta, como é óbvio, não é? Então, estamos aqui a falar realmente de um novo paradigma, ou seja, não é um medicamento, nem sequer é um dispositivo médico, é um dispositivo de bem-estar, mas vai permitir resultados a médio e longo prazo por fases. Vamos ter aqui logo desde os primeiros dias. Eu falei há pouquinho de genes, se calhar a maior parte das pessoas não sabe o que é que são genes, mas eu costumo dar o exemplo de um quadro da luz. Imaginem o que era um quadro da luz com milhares de circuitos, de disjuntores, cada disjuntor para uma determinada situação, para um determinado aparelho, por exemplo. Portanto, nós temos dentro do nosso corpo imensos aparelhos, imensas coisas para tratar. Há genes que são responsáveis pela produção de hormonas, outros que são produção de enzimas, outros que são responsáveis pela manutenção da sua saúde cardíaca, por exemplo. Portanto, há imensos. Temos então estes dispositivos todos, estes circuitos internos, e o que vai acontecer é que estes circuitos começam a pouco e pouco a desativar-se com a idade. Portanto, a tal sensação que nós temos do envelhecimento tem a ver então com os disjuntores que se vão desligando. E o que acontece quando colocamos o X39 é que os disjuntores começam a ser postos em on, ou seja, vamos ter um retrocesso na idade, porque esses genes vão ser reativados, e nomeadamente então o tal gene que é o P63, que é responsável pela atividade das células estaminais. Portanto, vejam realmente o que a luz
pode fazer pelo nosso corpo. E, na realidade, os estudos mostram, e os estudos e principalmente a experiência de todos nós, que já utilizamos há bastante tempo, com 6 semanas de utilização há um maior equilíbrio cerebral, com 3 meses de utilização, então, o aumento da produção do colagênio interno, com 6 meses de utilização, uma reversão no sistema cardiovascular, e daí nós dizermos, se querem realmente saber o que vale o X39, utilizem no mínimo durante 6 meses, e não há ninguém que fique indiferente em 6 meses de utilização, porque realmente é incrível tudo o que este dispositivo pode fazer pela nossa saúde. Então, benefícios do X39: alívio rápido da dor, inflamação reduzida, melhor cicatrização, energia e vitalidade, maior clareza mental, melhor desempenho ao praticar desporto e maior recuperação mais rápida, e melhor aparência da pele. Como é que usamos? Portanto, isto é um patchzinho do tamanho de uma moeda de 2 euros, mais ou menos, que vamos colocar no nosso corpo. Usa-se durante 12 horas para reparar e rejuvenescer. Após essas 12 horas, retiramos e vamos descansar. E vamos dar a possibilidade, então, ao corpo de se regenerar. E colocamos um novo patch no dia seguinte. E estamos sempre a repetir isto. Portanto, ele vende-se em carteirinhas de 30 unidades. Exatamente, cada carteirinha então dá para um mês, não é? Pode usar mais do que um patch em simultâneo, se eventualmente for necessário, mas normalmente o X39 basta um. Beber muita água, ou seja, uma boa hidratação é essencial neste caso, porque nós precisamos exatamente de eliminar toxinas. Vamos ter aqui uma função celular aumentada, tal qual como quando temos, por exemplo, um carro a acelerar, quando ele está mais acelerado, vai libertar mais gases de escape. O nosso corpo é igual. Portanto, quanto mais acelerado estiver, portanto, quanto mais atividade tivermos, quanto mais as nossas células estiverem a trabalhar de uma maneira mais eficaz, mais libertamos produtos da combustão celular que precisam ser eliminados do corpo. Portanto, são toxinas que precisam ser eliminadas do corpo. Elas saem normalmente por onde? Principalmente pela urina, pela transpiração, pelo vapor de água da nossa respiração, pelas fezes, etc. Por aí fora. Portanto, a necessidade de aumentarmos esta água tem a ver principalmente com isto, mas também tem a ver, por exemplo, o aumento da produção de colagênio interno, porque o colagênio é uma proteína que precisa de muita água, precisa estar constantemente hidratada. Eu não sei se vocês já viram, mas normalmente as pessoas que já tiveram a oportunidade de ver, não sei se há aqui outros profissionais de saúde, eu trabalhei durante 25 anos em bloco operatório e a minha área era a coluna, portanto eu conheço muito bem os discos intervertebrais e aquilo, na realidade, se calhar aqui quem já viu, por exemplo, de um porco ou de outro animal, percebeu que aquilo é um pouquinho esponjoso. Portanto, nós conseguimos ter o amortecimento entre as nossas vértebras com essas almofadinhas que são feitas principalmente de colagênio. Portanto, elas precisam de estar hidratadas. Aliás, é quando elas começam a desidratar que começamos a ter problemas de dores de coluna, por exemplo. Então, hidratar-se muito bem. Além disso, toda a luz se conduz e todos os estímulos fotoelétricos se conduzem também através da água. Portanto, precisamos de água para muita coisa. Portanto, vamos beber no mínimo 1,5 litro, 2 litros de água por dia. 6 meses de utilização continuada pode equivaler a uma reversão de idade solar para os 25 anos. Portanto, imaginem se não é realmente algo de fantástico nós podemos reverter a nossa idade solar. Pronto, vou-vos falar muito rapidamente da empresa. É uma empresa que começou em 2004, está neste momento em 86 países, tem 12 armazéns a nível mundial e em pontos estratégicos, nomeadamente nós aqui para a Europa temos a Irlanda com uma fábrica e centro de distribuição, comunicação em várias línguas, incluindo a portuguesa. Nós passámos de uma faturação de 20 milhões, onde nos mantivemos durante alguns anos, porque isto era uma tecnologia que estava principalmente na mão de terapeutas com a primeira e a segunda geração de patches, porque não temos apenas o X39. O X39 é patenteado em 2020 e a partir daí a explosão da companhia foi incrível, porque é o único produto no mundo que permite a atividade, a reativação das células estaminais. Portanto,
estamos a pensar que neste momento estaremos, as contas ainda não estão feitas, mas estaremos provavelmente à volta dos 700 milhões no fecho de 2025, o que é realmente incrível, passar de 20 milhões em 2019, 2020 para 700 milhões, portanto é uma empresa que está realmente com um crescimento exponencial, que inclusivamente lhe permitiu, já há 2 anos consecutivos, de ganhar o prémio da empresa com maior crescimento. Portanto, procura melhorar a saúde, o bem-estar, a beleza e a longevidade de cada pessoa, sem drogas, sem opioides, sem injeções. Portanto, como eu disse, é uma tecnologia patenteada e que aproveita então o poder da fototerapia. Portanto, está protegido por várias patentes, temos então mais de 80 estudos efetuados em universidades independentes, temos especialistas, médicos e investigadores realmente dentro da equipa e a atestar da eficácia do produto. Portanto, é a empresa número 1 que já foi então em 2 anos consecutivos considerada como a empresa de maior crescimento. Recebemos também um prémio de inovação em células estaminais no ano passado, 2025. Recebemos um prémio que é o reconhecimento, no fundo, de todo o trabalho de David Schmidt, porque é realmente uma inovação incrível. Este David Schmidt, este senhor que está aqui, é realmente um fora de série. Imaginem, vocês pensem um pouquinho o que é uma patente e a dificuldade que é obter uma patente. Este senhor é um cientista e inventor que já tem mais de 200 patentes. Portanto, é realmente algo de inacreditável, porque não há ninguém neste momento, a nível mundial, que tenha o currículo que este senhor tem. Além disso, ele trabalha também para melhorar, como vocês viram no vídeo no início, para melhorar também a condição humana, no fundo, também trabalha com a Cruz Vermelha Americana, está presente em zonas de catástrofe, em cenários de guerra, portanto, para realmente ajudar o ser humano a ter uma vida melhor. Bom, então eu vou parar por aqui para já a nossa apresentação e eu gostaria de saber se tenho aqui em sala a minha amiga Elsa Mota Leite, que pudesse entrar aqui e dar o testemunho dela, porque não há nada como termos testemunhos para sabermos se realmente esta tecnologia funciona, ok? Portanto, eu já reativei o som da Elsa e gostava que ela nos falasse então do seu testemunho. Olá, Elsa boa Mota noite. Leite. Olá, Boa Rui. noite, como estás, minha querida? Olá, olá, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Ok, boa Então, noite a todos. Elsa, fala-nos aqui um pouquinho quem é a Elsa, muito rapidamente, e o que é que te levou, como é que tu encontraste a LifeWave e o que é que tinhas, qual era a tua situação e em que é que o X39 te veio ajudar. Ok, então, boa noite a todos. Elsa Mota Leite, Viana do Castelo, tenho 51 anos e tenho uma filha com 14 e eu conheci a LifeWave, o X39, está a fazer agora este mês 2 anos, através da Alice e do Rui, portanto a esposa do Rui, e na realidade nós já somos amigos há muitos anos e costumamos fazer videochamadas e houve um dia que a Alice me liga e que viu o estado em que eu estava, toda bloqueada, completamente bloqueada do lado esquerdo. Portanto, isto para adiantar, eu tenho portanto, várias patologias, desde fibromialgia, endometriose, discopatias cervical e lombar, calcificações ósseas, disbiose intestinal, portanto, uma consequência de muita medicação ao longo de alguns anos, intestino permeável, sei lá, chegamos a esquecer de algumas coisas, extracístolos, fazia 5.000 extracístolos por dia, sendo intolerante a lactose, todos os medicamentos para tal têm lactose, portanto tive que deixá-los e restava-me ser operada quando fizesse as 10.000 extracístolos por dia, portanto já estando a fazer 5.000, estava a encaminhar-me muito rápido para uma cirurgia ao coração. Como dizia inicialmente,
Alice ligou-me e viu-me completamente bloqueada. Portanto, foi uma videochamada em que ela me disse: Elsa, eu já não aguento mais ver-te nesta situação, porque ela via o meu sofrimento, ia-me acompanhando, não é? Íamos falando, como amigas que somos, e diz ela: eu já não aguento mais ver-te nesta situação. Eu não queria falar-te já, porque o Rui começou a usar algo, uma tecnologia, há cerca de 2 ou 3 semanas, já não me recordo bem, e Começado no dia 1 de fevereiro e no pronto, dia 4 tinha tido os meus primeiros resultados e foi por isso que sentimos a necessidade de partilhar contigo, exatamente. portanto, isto foi no dia 25, salvo erro, de fevereiro, foi um sábado à tarde, portanto eu estava desesperada de dores, como sempre, 24 sobre 24, 365 dias por ano, é um desespero viver nesta situação, tanto que nessa tarde eu tinha-me ajoelhado na minha cozinha a chorar e olhar para o céu e dizer o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Porque tinha uma filha para criar com 14 anos, não conseguia trabalhar. Portanto, não tinha rendimentos e tenho todos os cargos não só da criança, como da casa, do carro, do cão, tudo nas minhas costas, não é? Recebia uma pequena ajuda do Estado, da Segurança Social, de 153 euros portanto, basicamente era com isso que vivíamos, não é? Com o abono, e a pensão alimentar da miúda, portanto, isso dava cerca de 400 e tal euros, portanto, estávamos em modo de sobrevivência. Eu então ajoelhei-me e eu disse: o que é que eu estou aqui a fazer? Meu Deus, dá-me um sinal que eu não posso trabalhar, quer dizer, não tenho mobilidade, não sou autónoma, portanto, a minha filha muitas vezes tinha que me ajudar, por exemplo, a apertar um sutiã, a despir umas calças, a apertar umas sapatilhas, portanto, coisas simples que uma pessoa faz no dia a dia e que nem se lembra que é uma coisa difícil para muitas pessoas ou quase impossível, que era para mim impossível na altura, e. Portanto, e na realidade, quem acredita ou não, portanto, passado uma hora e meia, a Alice de facto liga-me. E mais tarde entendi que eu acho que foi o sinal que eu pedi, não é? Eu nunca fiz isto na minha vida, foi a primeira vez realmente, pronto, tive este resultado, não é? E entretanto, comecei a usar o X39 no fim de fevereiro, logo no domingo a seguir. Por acaso conhecia uma pessoa que eu pensei que fosse esse produto e fui confirmar, era de facto a LifeWave com quem essa pessoa também trabalhava, pedi-lhe emprestado e, portanto, e logo no domingo eu não tinha uma noite de sono completa, eu dormia períodos de 15, 20 minutos, portanto estava sempre a acordar, tanto pelas dores permanentes como pelas extracístoles, portanto aquilo dá a sensação de ter assim uns pontapés de dentro para fora e portanto de volta e meia eu acordava sobressaltada e portanto era horrível, não tinha uma noite tranquila. E nessa manhã, sei que fui à casa de banho às 7h30 da manhã, o meu cãozinho, 7h30 da manhã e pus o X39 e voltei para a cama. Acordei às 9 horas, para minha surpresa, dormi uma hora e meia seguida, parecia que tinha dormido a noite inteira, já não dormia assim há imensos anos, e curiosamente acordei desbloqueada, ok? Não só desbloqueada, como praticamente sem dores. Portanto, como é que é possível numa hora e meia? Eu achava que ainda estava a sonhar, não é? Que estava a ter um sonho maravilhoso. Uma hora e meia eu tinha de facto desbloqueado toda a parte esquerda, não conseguia mexer o pescoço, nem o braço, portanto eu estava com dores horríveis também no omoplata. Já estava assim há 2, 3 dias portanto desbloqueei completamente. Passei o domingo todo a rir-me sozinha, a pensar pronto, como é que isto é possível, foi maravilhoso. Mas pronto, de facto tive depois o que nós chamamos a curva da dor, não é? Portanto, tive dores ainda e mais dores mais acentuadas durante o primeiro mês, e depois ao fim do mês, um mês e alguns dias, de facto comecei a ver melhoras notáveis. Nunca mais bloqueei, portanto, no espaço de 2 anos, nunca mais bloqueei. As dores, não vou dizer que de vez em quando não tenho, até porque às vezes faço determinadas asneirinhas a nível alimentar que eu sei que não posso, mas agora são toleráveis. E antigamente colocavam-me no hospital sempre que as fazia, às vezes por ignorância, não é? E na realidade, portanto, aguento muito bem. Aliás, as dores praticamente são imperceptíveis, portanto, tenho uma vida completamente normal. Usava sempre o elevador, portanto, moro num segundo andar, subo e deixo as escadas sempre a correr, ando sempre cheia de energia portanto, não sei, Rui, se queres que eu diga mais alguma coisa, assim, tentei resumir ao máximo. Já vi Meu muitos Deus, depois de um resultados. testemunho destes, eu acho que não há grande coisa a dizer, porque vão pura e simplesmente explicar
perante um testemunho deste, que as pessoas querem muitas vezes perceber, mas ok, como é que isto é possível? O que é que aconteceu aqui? Portanto, como técnico de saúde, aquilo que eu vos posso dizer é que há aqui realmente muitas fases. Há uma primeira fase imediata de um controle da inflamação que faz com que tu deixes de sentir quase imediatamente o bloqueio que tinhas e as dores que tinhas. Depois falaste na curva da dor. É um processo que nós, profissionais de saúde, conhecemos, que podem acontecer em muitas situações, realmente o organismo reagir para depois melhorar, portanto, mas vai haver ali um período. Eu, por exemplo, tive ao terceiro dia, só durou uma noite, mas bloqueei. Na realidade, ao terceiro dia bloqueei. O meu problema era um problema de coluna também, mas eu já vou contar um bocadinho mais. E depois temos uma melhoria que vem exatamente daquilo que expliquei há pouquinho, por exemplo, que é o aumento, pouco a pouco, o aumento do colagênio interno, portanto, que veio melhorar principalmente toda a parte osteoarticular e também muscular, também com o controle da própria inflamação, e que tudo isso fez com que hoje tenhas uma vida praticamente normal. Penso que mesmo em termos da permeabilidade do teu intestino deve ter melhorado, porque a própria tolerância, porque não se pode dizer que tenha completamente desaparecido, mas se calhar hoje já fazes umas janeiritas porque até sentes que já podes fazê-las, não é? Porque, Exato. como tu dizes e bem, metia-te completamente de rastros e hoje isso já não acontece. Portanto, este resultado só é possível porque o X39, utilizado de uma forma contínua, vai então estimular a produção do tal GHKCU, que por sua vez tem efeitos anti-inflamatórios, antidor, etc. por aí fora. Portanto, é um peptídeo que nós, quando somos jovens, temos em grande quantidade no nosso corpo, a circular e permanente, mas que depois, à medida que envelhecemos, cada vez vamos tendo menos, e daí o adormecimento das nossas células estaminais. Portanto, tu estás, neste momento, refeita por dentro, menina, ok? Penso que até as Completamente. extracistos diminuíram também, não é? Completamente. É muito, Completamente. muito, muito raro sentir alguma Ok, extração. De vez em quando lá vem uma, mas não forte como antigamente, que não me incomoda. ok. Olha, obrigadíssimo, Elsa. Penso que as pessoas ficaram maravilhadas com este testemunho. E eu queria agora perguntar se está aqui o João Machado e eu vou também reativar o som dele para que ele possa também dar o seu testemunho. João Machado. João Machado que nos fala de Coimbra, se não me engano. Ok, aí está ele. João, força. Quem é o João? Onde Olá, é que ele está? Para já, onde é que ele está? Onde é que está o João? Boa noite, eu não, João. eu não me estou a ver, pá. Eh, E a câmara, e a câmara? João Miguel, está aqui, João Miguel Machado, está aqui já. Isso. Está aqui. Não está é com a câmara. Pode ligar a câmara. Aonde? Pois está. É verdade. Aí está ele. Olá, João. Então, Olá, João, boa noite a todos e é com grande prazer e satisfação que eu venho aqui dar o meu testemunho. de Coimbra, é isso, João? Sou de Coimbra. A minha cidade de estudante. Eu sou da É, Figueira da Foz e estudei em Coimbra. muito bem. Eu não nasci aqui, mas vim para Coimbra estudar e por cá fiquei, de maneira que já vivo aqui há mais tempo do que noutro sítio qualquer, de maneira que eu agora considero-me ser de Coimbra. Claro. E então é assim, o meu testemunho é com enorme satisfação e prazer que dou o meu testemunho. Eu estou a usar o X39 há cerca de, vamos ver, aí 3 meses. Eu digo 3 meses porque já gastei 3 saquetas e estou a começar a quarta, portanto está há três Bom, meses. responde. E é assim, nos primeiros dias eu acordava sempre com umas dores lombares e quando comecei a usar o X39, umas dores lombares nas costas, como é óbvio, que eu até atribuía ao colchão. Eu andava a pensar, bem, tenho que mudar de colchão que durmo mal. Bom, o que é certo é que comecei a usar o X39, o colchão ainda é o mesmo e nunca mais senti dores lombares nenhumas. Depois, pronto, como eu disse, já estou há 3 meses. hum, Passado uns tempos, comecei a notar
que dormia muito melhor. Ou seja, acordava muitas vezes durante a noite e comecei a dormir seguido, não é? Depois também comecei a ver que acordava com muito maior energia. Eu, normalmente, todos os dias de manhã faço uma caminhada. E antes, epá, havia montes de dias que não me apetecia fazer a caminhada, mas pronto, lá fazia porque achava que era necessário. E agora faço a caminhada eh, eh, na boa, é cerca de 1 hora, logo de manhã, e às 7 da manhã levanto. E tenho, e noto que antes eu, depois de fazer essa caminhada, ficava um bocado exausto e quando vinha tomava banho e ficava a ver televisão, e agora não. Agora venho e tomo banho e faço a minha vida normal, ou seja, há uma recuperação muito maior. Mas, pronto, aí também há cerca de, logo no primeiro mês, eu, eu quando era novo fazia desporto, jogava futebol e era assim, era de manhã, à tarde e à noite. Quando era adolescente e por aí fora. Eh, e joguei em torneios de futebol, joguei em equipas pronto, ali da zona, porque eu sou ali da zona de Viseu, Canas de Senhorim é ali perto de Viseu. E o que é que e joguei no Canas de Senhorim, no Fiéis da Telha. E lá no meio dessas, a gente quando fazia o treino ou quando jogava, depois vinha ao balneário e apanhei pé de atleta, que é aquele fungo do pé de atleta, não é? E pronto. E a questão é que aquilo ao longo dos anos, eh, aquilo eu vivi sempre com aquilo, porque olha, eu deitei montes de sapatilhas fora, calçado, o, 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 o que se aconselha para aquilo é o Canastene, era Canastene em pó, em bisnaga, etc. E o que é que acontece? Aquilo eu, quando era novo, lá punha aquilo, punha o canasteno, deitava as sapatilhas fora e aquilo, mas depois, passado aí um mês, já tinha outra vez. E o que é certo é que agora, com o X39, e porque, pronto, eu também já não sou novo, né? Também tenho 60 anos, e Devido ao clube. ultimamente aquilo, o canasteno já não fazia nada, só queimava a pele, mais nada. E agora, eu até tenho pena de não ter feito uma reportagem vá, do que me aconteceu, mas o que é certo é que desapareceu. E já, Bem, portanto, já lá também não estava à vão, espera, não é, João? Se calhar já não lá estava minimamente vamos à com espera 3 que. meses. Ou seja, eu nunca tive, mesmo quando era novo, quando era novo, aquilo até regenerava mais ou menos. Pronto, lá passavam uns dias uns dias ou uns 15 dias que não tinha nada. Mas agora, nos últimos tempos, aquilo já nunca mais passava. E o que é certo é que acabou. Fantástico, fantástico. É isso que eu Bom, tinha a dizer. obrigadíssimo, João. Bom, muito rapidamente, porque prometi que contava um pouquinho da minha história também. Portanto, eu tenho 60 anos, como vos disse no princípio. Eu, com 30 anos, fui operado a hernia discal. Sempre fui um esportista, joguei muitos anos ténis, e o ténis realmente é uma disciplina bastante assimétrica, portanto, é uma disciplina que desequilibra muito o corpo. E acabei por começar a sofrer bastante da coluna e acabei por ser operado a uma hérnia discal com 30 anos. Durante aqueles primeiros 2, 3 anos tudo se passou relativamente bem, portanto eu pensava que maravilha,
que realmente voltei a ter a vida que tinha antes, embora não tenha voltado logo a fazer o desporto como fazia, porque isso realmente já não dava para fazer, mas tinha uma vida mais ou menos normal. O que aconteceu depois foi que o corpo, com a entrada exatamente naquela fase onde as células estaminais vão estando cada vez mais inativas, eu comecei a ter problemas de dores crónicas, bloqueios permanentes, e então estes últimos anos eram realmente uma qualidade de vida que eu não desejo a ninguém, porque eu estava constantemente a bloquear, constantemente com dores. Eu levantava-me, aliás, como o João, muitas vezes pensava que era do colchão, troquei várias vezes de colchão e as dores continuavam na mesma. Aliás, este colchão que comprámos em último, tivemos que lhe meter uma capa extra por cima porque a minha mulher não aguentava, tão duro que ele era, e na realidade não tinha nada a ver com o colchão, porque eu comecei a utilizar o X39 no dia 1 de fevereiro de 2024. Como já expliquei há pouquinho, a minha curva de dor foi por volta do terceiro dia. Ao terceiro dia bloqueei, mas no quarto dia levantei-me como se nada fosse. Portanto, foi primeira sensação que algo estava a acontecer no meu corpo, foi por volta do quarto dia. Depois foi sempre a subir, como se costuma dizer, e eu tenho realmente a noção exata do que é o aumento da produção do colagênio interno, porque entre o terceiro e o quarto mês, aquela ligeira impressão que às vezes se tem, que ainda fica, pronto, ok, não tenho dor, mas ainda não tenho a flexibilidade, parece que quando às vezes salto ou eu faço, por exemplo, aqui eu trabalho muito ao domicílio, e quando me desloco-me principalmente em duas rodas, e sentia quando passava algumas imperfeições da estrada que ainda batia qualquer coisa lá dentro, e a verdade é que a partir do terceiro, quarto mês desapareceu completamente. Portanto, eu nunca mais fiz uma contratura, eu nunca mais fiz um bloqueio, eu voltei outra vez ao desporto, eu faço a hidroginástica, faço natação, faço remo na máquina que tenho aqui em casa. Todos os dias me levanto e procuro fazer um bocadinho de exercício físico logo de manhã. Às vezes tenho tempo e vontade, outras vezes ou falta o tempo ou falta a vontade, como ao João, mas o João ainda consegue fazer a caminhada dele. Eu às vezes não tenho mesmo tempo para o fazer porque os meus doentes estão à minha espera. Mas a verdade é que tenho hoje uma vida, uma qualidade de vida que eu posso vos dizer que há 2 anos atrás eu estava numa situação que não via luz ao fundo do túnel. Porque quem sofre de dores permanentes e de bloqueios permanentes e que muitas vezes duravam mais de uma semana, sabe que de repente vê uma paisagem muito negra à frente, porque se aos 50 e tal está assim, o que é que será aos 70 e aos 80, né? Se lá chegar. E muitas vezes eu perguntava-me, e aliás a minha esposa também não me deixava muitas dúvidas, porque ela própria perguntava: se estás assim aos 50, como é que vais estar aos 60 e aos 70, né? Bom, como se costuma dizer, aos 60 já não 70 e aos 70 já nem 60. Era um pouco assim que realmente eu me sentia. Mas graças a Deus, hoje tenho uma vida extraordinária, e por isso eu aconselho toda a gente a procurar este caminho, porque ninguém merece viver na dor. E aquilo que eu diria às pessoas que estão aqui pela primeira vez, falem com a pessoa que vos convidou, porque ela será a primeira pessoa a estar interessada que vocês tenham um grande resultado, porque não há nada que nos dê mais orgulho que ter o nosso nome gravado na história de alguém que melhorou a sua saúde, que mudou completamente a sua vida, como eu tenho a sorte de ter, por exemplo, o meu nome gravado, eu e a minha esposa, na história da Elsa, que vocês acabaram de ouvir. Por acaso fui eu, graças a Deus que fui eu, porque somos amigos há muitos anos e isso enche-me realmente de orgulho. E aquilo que eu vos digo é: falem com a pessoa e a partir do momento que vocês comecem a sentir resultados, partilhem com toda a gente, porque a nossa função aqui é levar este novo paradigma ao mundo inteiro, e assim a voz nunca nos doa, porque é por isso exatamente que eu dou do meu tempo para todos nós, toda a comunidade LifeWave, para toda esta comunidade do bem. Então, por mim é tudo. Espero que tenham realmente uma santa noite. Como dizia o vídeo do início, sejam a luz e partilhem a luz. Uma boa noite a todos.